programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, confira neste programa. Eu tenho certeza, e digo com total segurança, que o título decaiu muito desde que o MTI foi instaurado. De 18 turmas que tínhamos, contando o turno da manhã e o turno da tarde, nós hoje temos apenas 4 turmas de MTI. Nós estamos fazendo a disputa pela revogação dessa reforma do ensino médio. Nós vimos aí o Estado dificultar, as pessoas contratadas, os convocados, que agora tem que cumprir toda a sua jornada em um turno só. A gente tem que entender de transporte e mobilidade urbana. E o metrô, em todos os lugares, ele é o principal modal de transporte. A requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira foi realizada no último dia 30 de novembro, uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir sobre o ensino médio de tempo integral. A comunidade escolar, mães, pais, professoras, educadoras, estudantes, representantes do Sindiúti marcaram presença. Vamos acompanhar alguns dos principais momentos dessa audiência. Ao fazermos esse balanço, vamos construir sugestões para o governo do Estado e para também a equipe de transição do governo federal. Para a gente começar a entender a questão do ensino médio em tempo integral no Estado, não adianta a gente apenas ter a ideia implementar. A gente tem que ter uma estrutura que dê conta de atender essa situação. E também tem outros problemas anteriores a isso que também têm que ser resolvidos, que é um pouco esse cenário que eu vim mostrar aqui, alguns dados que são públicos, para estar apresentando para vocês. Para falar da questão da infraestrutura, eu peguei como base o custo-aluno qualidade, como uma reivindicação da classe trabalhadora do Brasil inteiro, que está na nova legislação do Fundeb, ainda não está regulamentado, mas já tem vários estudos em relação a isso. Então, a gente peguei a infraestrutura necessária que cada escola de ensino médio, que oferta ensino médio, tem que ter, no mínimo. Ou seja, pode ser as escolas que são compartilhadas com outras etapas de ensino, tem que ter, vamos dizer, tem que ter as duas estruturas, apesar de algumas serem comuns entre elas. Então, ao todo, são 22 itens de infraestrutura. Então, aqui no caso, é melhor a gente chamar isso de disponibilidade de infraestrutura, porque o censo escolar não consegue pegar a qualidade daquela infraestrutura. Tem laboratório de informática. Tem, mas às vezes não funciona, porque não tem computador. Isso pode acontecer, mas o espaço tem. Então, é isso que eu estou mostrando aqui, é o que tem na escola. A qualidade, a quantidade, isso não é possível informar, porque não tem essas informações. Pegando no apanhado geral do Estado de Minas Gerais, ao todo são 22 itens que tem que ter, a gente tem aí que apenas só 0,3% das escolas que ofertam ensino médio, das escolas em Minas Gerais, ofertam tudo. Cerca de 9 escolas têm todas essas infraestruturas. A gente tem, sim, um número alto, de quase 60% a 70%, que tem, no mínimo, 14 dos 22%. Mas o número total, que possui tudo, no Estado de Minas Gerais, são só 9 escolas, e tem escolas que têm apenas 6 dos 22%. São 6 escolas no Estado de Minas Gerais. Então, essas escolas estão completamente abandonadas. Vou falar da realidade de uma escola que já teve 6 mil alunos. O Estadual Central era uma cidade de pequeno porte, até outro dia. Hoje nós temos minguados 189 matrículas. É uma coisa que chega a chocar quando se escuta esses números pela primeira vez. A realidade, ela é de uma evasão gritante, gigante, e que só aumenta dia a dia. O ensino médio em tempo integral ele tem proporcionado disciplinas nada atrativas e engessadas. Existe uma imposição pedagógica de institutos privados que, por vezes, não fazem a leitura do que é, de fato, uma escola pública. Nossa escola teve a implantação do MTI em 2020, e o MTI é propedêutico. E aí, ou seja, o tempo integral que é ministrado em nossa escola, ele não é concomitante
com o ensino, o curso técnico. E foi nos comunicado que a escola passaria a oferecer essa modalidade de ensino sem uma prévia comunicação à nossa comunidade, né? E, assim, diante dessa implantação, nós perdemos muitos alunos. De 18 turmas que tínhamos, né, contando o turno da manhã e o turno da tarde, nós hoje temos apenas 4 turmas de MTI. Entramos em férias numa escola normal e voltamos numa escola de MTI. A gente muda completamente a nossa vida, a estrutura, né, de ter que se adaptar à nova realidade. Cursos para isso não foi dado para a gente como profissional, como professor. A gente foi ofertado as aulas e eu senti que assim, meio perdido. Eu, estudante da MTI, vim estudar na escola técnica para tentar me ajudar no futuro, mas eu não vejo isso e vejo muitos alunos da minha sala e de outras turmas falando que já vai sair no final do ano. E nós não queremos isso, porque o Oswaldo Franco já foi uma das melhores escolas de Betim. E queremos isso de volta. Eu tenho certeza, e digo com total segurança, que o título decaiu muito desde que o MTI foi instaurado. Ele foi trago para a escola sem a realização de um plebiscito, então não houve consideração nenhuma da parte dos alunos, dos professores, dos diretores e nem dos coordenadores. A proposta inicial, como já reclamou o aluno, o professor já reclamou também, era que a gente ia ter cursos técnicos, mas isso nunca aconteceu. E também nunca foi explicado para a gente o porquê isso não aconteceu. Quando o MTI foi entregue para a gente, que caiu, né, para a gente, sem perguntar o que nós achávamos ou não, né, ou que a gente acrescentasse alguma coisa que pudesse colaborar, né? Não, nós não tivemos reunião com ninguém, né? Apenas informar, a direção informou, olha, nós vamos ser uma escola do MTI. Só que não adianta só boa vontade. Não adianta. E aí, à medida que o ano foi correndo, a gente foi decepcionando. Quando o MTI, né, chegou para a nossa escola meio que de paraquedas, nós tivemos que cumprir aquilo que estava sendo imposto, né? Sem antes sequer ser consultado se seria bom para a gente, se a nossa comunidade receberia bem essa nova realidade. Fato é que a formação ela foi assim insuficiente, apenas de forma virtual, não me deu a condição que eu esperava ter. E meu filho está sendo prejudicado demais. A escola é muito boa, as professoras excelentes, maravilhosas, que ele adora, mas ele está sendo muito prejudicado, porque ele tem problema de saúde. E foi implantado na escola esse horário integral e não perguntado para os pais e para os alunos se eles queriam participar desse ensino integral. Então, assim, eu estou tendo muito problema em casa. Meu filho está revoltado, ele está ficando com crise de ansiedade, depressão, porque ele está se sentindo, ficando muito tempo na escola, está se sentindo muito cansado. E a escola não tem estrutura para receber um ensino integral. A comunidade que é atendida pela escola, acontece que o ensino médio integral nessa comunidade não é favorável, porque os alunos eles têm que trabalhar. E eles não têm que trabalhar só para colocar um tênis no pé ou ter um celular. Eles têm que trabalhar por questão de sobrevivência, além deles também poderem colocar um tênis no pé, né? Porque é um direito de todos. E, bem, não é favorável à nossa comunidade. Muitos alunos precisam cuidar da família, da casa, ambos, e trabalhar para ajudar a sustentar. Ou fazer um curso técnico para um futuro melhor, né? Que não é o que está sendo ofertado para nós dentro da nossa escola. A distância entre o ideal para o irreal é muito grande. Quando você chega lá, você passa o dia inteiro, vamos dizer, começa de manhã, sai de tarde, passa o dia inteiro num lugar onde você não tem rendimento algum, você não está tendo conteúdo, porque não é culpa dos professores, eles também não estavam preparados, mas aí você chega lá, você acha que vai ter uma matéria, nossa, que matéria legal, projeto de vida, uma que muitos consideraram, nossa, isso aí vai ajudar pra caramba a gente, vai nos auxiliar muito,
mas na hora que você chega lá, nem o professor está sabendo explicar essa matéria, que seria o ideal para nos ajudar. O próprio nome dela diz, projeto de vida, mas realmente não está nos ajudando a projetar a nossa vida. Ensino integral não se confunde com escola de tempo integral. São coisas diferentes. Aumentar a permanência do aluno na escola não assegura qualidade. Tudo que foi dito aqui corrobora com isso. Não significa. O que nós estamos vendo são um inflacionamento, né, um aumento brutal da quantidade de disciplinas, de conteúdos, 21, de 12 para 21 percursos e disciplinas, com todo o debate que foi trazido aqui, da exclusão da BNCC, da exclusão dos conteúdos propedêuticos, da exclusão ou da diminuição da carga horária para esses conteúdos que são importantes para a formação dos nossos estudantes. Então, todas essas questões que foram trazidas pelas mães, pelos estudantes, não são casos isolados. Não são casos isolados. É uma realidade que está batendo a porta de todas as escolas que têm o ensino médio integral. E não é somente a questão de infraestrutura, porque no Estadual Central, que foi reformulado, reformado, restaurado, porque é uma escola centenária, que é tombada, no Estadual Central tem infraestrutura. No Estadual Central tem quadra, no Estadual Central tem auditório, no Estadual Central tem uma estrutura diferente das escolas da periferia, como o Antônio Miguel Cerqueira Neto, por exemplo. Então, não é simplesmente a discussão de infraestrutura, ela está presente. E tem uma infraestrutura muito desigual em todo o Estado. Mas a situação do Estadual Central é um bom exemplo de que não é somente a questão de infraestrutura. Todas essas questões fazem parte de uma engrenagem que precisa ser desmontada. Do ponto de vista da reforma da medida provisória e do que foi feito nacionalmente, nós estamos fazendo a disputa pela revogação dessa reforma do ensino médio. Mas nós precisamos, aqui no Estado de Minas Gerais, nós não, porque a gente diz isso muito, mas o governo precisa ouvir, de fato, o que as comunidades pensam, o que cada comunidade precisa, o que cada comunidade tem perfil e que aquela comunidade precisa na escola de ensino médio, isso precisa ser levado em conta, porque é assim que a gente faz diagnóstico na escola, né? A gente identifica qual é o problema e adequa a nossa metodologia, como professora primária, P1, que sou, dos anos iniciais, se adequa para conseguir os seus resultados. Nesse caso, está tudo diferente. O diagnóstico não é levado em consideração, o que está acontecendo na escola, a evasão dos alunos não é levada em consideração, isso é uma questão grave, e as questões que não vamos esquecer, nós estamos aqui em nome do sindicato, que representa os trabalhadores em educação, as questões de profissão da nossa categoria. Professoras, todos disseram aqui, que não tiveram a formação necessária e a responsabilidade não é deles. Assim como a responsabilidade também não é dos alunos, que não conseguem ficar na escola. As responsabilidades precisam ser partilhadas com quem elabora a política. Acho que a nossa audiência ela cumpre um objetivo importante no momento que, a nível nacional, nós estamos numa transição de governo. Existe uma equipe de transição, um novo governo assume em 1º de janeiro de 2023, e com a presença da Secretaria de Educação, que esteve aqui com a sua equipe, está com a sua equipe durante toda a nossa audiência, essa escuta precisa nos fazer revisar aquilo que precisa ser revisto. Do ponto de vista nacional, nós temos aí já a movimentação para a revogação da reforma do ensino médio, exatamente o contexto, as condições, o seu conteúdo não foram democráticos e, portanto, é preciso que a gente refaça esse processo no Brasil. Vamos
Vamos ver o que o programa Roda de Conversa tem para essa semana. Nós vamos falar sobre, nesse primeiro momento, as lutas da educação. Nós estamos também buscando negociação com o Estado na questão da atribuição de aulas. Nós vimos aí o Estado dificultar, né, as pessoas contratadas, os convocados, que agora tem que cumprir toda a sua jornada em um turno só. Isso não é uma prática da rede estadual e vamos pensar por quê. Vou dar o exemplo que está sendo mais gritante, são as pessoas que trabalham no interior, em escolas urbanas e escolas rurais. Muitas vezes dividiam a sua jornada de trabalho, os primeiros dias da semana dentro da cidade, depois se deslocavam para a área rural, né, e lá exerciam, né, outro cargo, né, nos dias seguintes. Então é inviável a pessoa estar na cidade de manhã e à tarde na zona rural. Esse é só um dos problemas apresentados. Essa política do Estado pode trazer, né, fazer com que vários trabalhadores da educação tenham que se exonerar. Então nós estamos buscando esse diálogo, esperamos que seja revisto, né, porque isso vai trazer prejuízo não só para os trabalhadores, mas para toda a comunidade escolar, que vai ter dificuldade de ter alguém ali, né, capacitado, né, conhecedor da realidade daquela comunidade para ministrar essas aulas, né, que já que tem essa série de empecilhos colocados pelo governo do Estado. Nós temos aí também a questão da eleição para diretor, né, Paulo? Sim. Sem o vice, agora com a nova resolução do governo, tem que ser efetivo, não pode ser convocado, né, para disputar essa vaga do vice-presidente ou da vice-presidência. E nós temos na nossa categoria, a maioria dos trabalhadores são convocados, né? São contratados. Então, é um cerceamento também ao processo democrático na escola. Nós tivemos várias chapas incompletas, o governo já sabia que isso ia acontecer, né? Nós temos aí o entendimento do governo que a direção é ampla concorrência, que pode concorrer tanto concursados como convocados, contratados, mas que para a vice-direção isso não seria possível, né? Mas é um entendimento equivocado e que limita, né, a participação no processo democrático, né? Nós temos um outro problema também, que a gratificação, né, da vice-direção está correlacionado com o número de aulas que, né, os professores, por exemplo, teriam, né? Isso vem colocando, no caso de quem está com cargo incompleto, um salário muito aquém, que inviabiliza, né, a participação na vice-direção. Então, nós estamos tendo realmente uma desestruturação aí desse processo democrático no Estado. Esperamos poder corrigir, né, agora já tivemos as eleições, mas no decorrer, né, do ano letivo, complementando, né, essas chapas, essas direções e permitindo que todos possam participar, né, da direção e da vice-direção da escola. É uma política de privatizar a toque de caixa a qualquer custo, não é, Paulo? Pois é, nós vimos isso, né, no governo que está se findando, federal, mas também aqui no governo estadual. Né, o Zema é um grande privatista, né? A lógica dele é de entregar tudo para a iniciativa privada. E não necessariamente, ou pelo contrário, né, isso traz prejuízo, né, para a nossa sociedade. Nós teremos aí um governo federal que eu espero que tenha alguma contenção a essa política de entrega do governo estadual, né? Mesmo porque nós temos vários equipamentos públicos aí que são compartilhados ou que são de responsabilidade do governo federal ou municipal também. Mas aqui, o projeto Somar, que o governo estadual quer expandir agora, é a pura e simples entrega das nossas escolas, foram construídas, né, com os impostos, com o suor dos mineiros, e que agora sendo transferidas para a iniciativa privada, para a administração das organizações sociais, e já deu errado, porque os salários são atrasados, não existe processo democrático dentro da escola, os trabalhadores não têm estabilidade, não são concursados, né? Então sequer recebe salário em dia, e é claro que a qualidade ofertada da educação nessas condições também é muito pior, né? Então, tem 3 escolas que já funcionam dessa forma, né? E ele quer fazer com que dezenas, centenas, não sei, né, de outras escolas
também passem por isso. Assim como na saúde, nós temos também, já tivemos aí, né, conseguimos evitar a transferência para a organização social lá em Patos de Minas, né, mas aqui também em outros hospitais de Minas também há esse projeto que acho que a gente tem que resistir. A gente pode ver na própria iniciativa privada. Nós tivemos a notícia semana passada de uma maternidade, a Santa Fé, né, que era privada, transferiu a sua administração para uma OS, uma organização social, né? Então, assim, ainda dentro da iniciativa privada mesmo. E pouco mais de um ano, eles saíram de lá, a maternidade foi fechada. Então, assim, isso não funciona nem dentro da lógica capitalista da iniciativa privada, não vai funcionar com equipamento público, né? E é isso que o Zema quer fazer, né? Quer entregar para o privado que na hora que, né, não está satisfeito com o resultado ou que já lucrou, né, o suficiente, sai e deixa o problema, né, para a sociedade resolver, né? Quem que vai ter que resolver esse problema, no final das contas, é o poder público, são os nossos impostos, nossa contribuição, né? Então nós temos que lutar contra isso. Eu queria primeiro que você nos desse assim, um panorama, o que significa, né, a existência do metrô, né? E depois nós vamos falar dos impactos. Vamos contar um pouquinho dessa história. A gente tem que entender de transporte e mobilidade urbana. E o metrô, em todos os lugares, ele é o principal modal de transporte. Ele não é o auxiliar do ônibus, é o contrário. É o ônibus, o rodoviário é que tem que nos auxiliar e que tem que levar o trabalhador até o metrô. Então, assim, ele tem que se tornar... E para a cidade, além de questão de não poluente, questão de economia, não provocar grandes acidentes, engarrafamento e tudo mais. Então, assim, investir no metrô como principal transporte em Minas Gerais é a grande saída, porque a gente está vendo que é o seguinte, a gente precisa ter mais tempo e mais qualidade. E não ficar engarrafado em trânsito, e não ficar preso no carro. Então, assim, o metrô ele traz tudo isso. A partir do momento que você faz esse investimento no transporte, no metro ferroviário no país, você consegue alavancar tudo. Então, tudo traz investimento, traz uma nova qualidade de vida, tanto para o trabalhador como para os empregados da CBTU. Então, a intenção nossa, quando a gente defende que todos os transportes se encontrem, mas que o metrô seja o nosso principal modal de transporte aqui em Minas Gerais. E também com uma tarifa social, né? Para que todo mundo possa ter acesso ao metrô, aos transportes. Porque não adianta ter uma tarifa cara e o trabalhador não conseguir pagar. E a gente tem uma lógica, a gente tem que ocupar a cidade. Você tocou numa questão importante, né? Que é a questão da tarifa. A tarifa foi já uma tarifa social. Hoje está muito distante disso, né? Está basicamente o mesmo preço e médio dos ônibus, né? E quando fala de investimento, né? O usuário também está fazendo esse investimento agora, que está pagando bem mais caro do que pagava antes. E é nesse momento que o governo federal quer transferir para a iniciativa privada, né? Parece que quando começa a dar, né, lucro, né, aí que é a lógica da iniciativa privada, aí passa para a iniciativa privada. Esses valores estão sendo arrecadados, né, também seriam um valor importante para esses investimentos. Você acha isso? Não, tenho certeza disso. Na realidade, a questão do transporte público, né, no caso do metrô, ele não dá lucro. O único lucro que ele dá é o lucro social, que é o lucro de poder transportar as pessoas com uma tarifa acessível, com uma tarifa social, porque não uma tarifa zero. Inclusive, parece que o governo Lula, a partir do ano que vem, já vai discutir essa questão da tarifa social e a tarifa zero. Você vê o quanto é importante a questão da mobilidade. O lucro das empresas privadas está em receber o investimento. No metrô é de 3 bilhões e 200 bilhões. Se você parar para pensar, é um investimento grande. Então, assim, por que ele não é ser feito pela CBTU? Porque não é a CBTU a fazer as obras, a expandir, a modernizar. Ela que, em Minas Gerais, é a empresa que mais entende a lógica do metrô e como funciona. Mas não, o que o governo quer? E o pior de tudo, né?
no final da festa, né, no apagar das luzes. Dia 22 de dezembro, ele quer fazer um leilão, a 8 dias do final do ano, a toque de caixa. Se a gente parar para pensar que um metrô nosso, um trem nosso, quando foi comprado em 2010, ele valia 19, 20 milhões. E hoje já está fazendo o primeiro lance a 19 milhões. Qual é a lógica? A gente quer entender essa lógica, a gente quer saber essa questão, porque eu concordo com você. O investimento é muito alto. E sem contar o seguinte, o governo do estado aqui de Minas, o Zema, está querendo usar 400 milhões e investir no metrô. Lá não fala isso. Não fala que você pode pegar 400 milhões e investir no metrô, nas obras do metrô. Por isso que o Sindmetro MG, a categoria metroferroviária, ela é ferrenha nisso. Quem tem que fazer isso é o governo federal. Isso é responsabilidade do governo federal, como moradia, transporte, saúde e educação. Como é que fica isso? O modelo como está, ele é muito vantajoso porque ele libera uma verba gigantesca de 3,2, como a Alda falou, só que para o empreiteiro, quem for construir e fazer as obras, gastar da forma que quiser. Então, assim, tem a insegurança de saber se vai ser um serviço que vai ser satisfatório para a população, porém, quem quiser para fazer a empreitada da obra pode lucrar bastante. Isso já aconteceu na concessão do aeroporto Galeão do Rio de Janeiro, onde a Odebrecht ela ganhou o certame do leilão uma verba de 7 bilhões para reformar, aumentar e fazer a concessão do aeroporto. Ela ganhou muito dinheiro na obra e depois ela entregou a concessão, que ficou precária para a população. Então é isso que a gente está olhando que pode acontecer aqui no metrô de Belo Horizonte. O que a Constituição reza? Moradia, educação, saúde e transporte. E segurança é direito da população, é direito de nós, população, ter isso. E aí o que acontece? Se privatiza. Se privatiza não se levando nem em consideração a opinião da população e dos trabalhadores nessa questão toda. Então eu acho, quando a gente fala de privatização, é uma questão de uma lógica do neoliberalismo. Mas a gente não quer isso no país. A gente está falando de um sistema que ele foi implantado aqui há 30 anos, sofreu sucateamento desde a implantação. Praticamente a expansão e as poucas conquistas que nós conseguimos no sistema aqui foi através de muita luta, como a compra dos 10 trens e tudo. E o que acontece? O fruto desse sucateamento ao longo desses 30 anos foi que os nossos empregados aprenderam a lidar com um sistema único que só existe aqui. Então o pessoal aprendeu a fazer peça na oficina para um trem que foi sucateado, foi emendando uma coisa com a outra, e acaba que, assim, infelizmente é motivo de orgulho que a gente mantém o primeiro trem rodando que chegou aqui há 30 anos. E a iniciativa privada, quando chegar, após fazer essa passagem de conhecimento, vai descartar ele para um mundo aí que não vai ter absorção da mão de obra dele. Então, para onde esse profissional vai? Ele vai trabalhar numa empresa privada, como a Vale? É isso? Onde vira e mexe estão trocando os empregados também? Essa lógica do desemprego dentro da empresa, quando há uma privatização, no início, a gente pediu reuniões com o Marcato, que é da Infraestrutura do Estado, Bruno Oeste, que é da Secretaria de Privatizações do governo do Ministério da Economia. Nenhum dos dois quis nos receber. Quando nós conversamos com o Bruno Oeste, lá atrás, ele falou assim, não podemos fazer nada, já está tudo certo. Então, quer dizer, você está falando então que 1.600 empregados vão ser demitidos. Não, eu não estou dizendo isso, mas a gente não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Você vê que o leilão era em março. A gente conseguiu impedir até agora, com a ajuda do pessoal daqui de Minas. A gente tem que agradecer muito aos companheiros. Eles realmente nos ajudaram, defenderam a categoria e são contra o leilão do metrô de Belo Horizonte. Até o próximo programa! Desde a primeira atividade da Comissão de Educação desta semana, nós trouxemos as fotos das professoras e da estudante assassinadas em Aracruz. Eu gostaria de convidar todos nós para que nós também prestemos a nossa homenagem às comunidades escolares de Aracruz, a nossa empatia, a nossa solidariedade e o nosso compromisso de lutar por uma escola que seja o lugar da paz, que seja o lugar do encontro, do afeto, do direito. E, ao fazermos essa homenagem também, nós estaremos dizendo que nós não toleramos o ódio, o nazismo, o fascismo, como uma escola municipal de Contagem foi vítima também.